Eu sei que você veio para receber uma palavra, Deus vai falar com a gente nessa noite. E o nosso tema para essa noite é confiando em Deus para os ciclos da vida. Quem está confiando em Deus para os ciclos da vida? Não sei o que você está passando, não sei quais são as lutas, né? Mas a nossa fé é a vitória que vence o mundo. E para cada ciclo, para cada batalha, para cada história, para cada testemunho que a gente está escrevendo, nós estamos confiando em Deus para esse ciclo, para essa estação, ok? Deus trabalha em todas as estações, pessoal. Deus sabe trabalhar no verão, trazendo uma nuvem, né? Trazendo um ar-condicionado, uma Shekinah, uma nuvem de glória. Deus sabe trabalhar no outono, na primavera. Deus sabe trabalhar no inverno, trazendo uma coluna de fogo, trazendo milagres, né? Seja qual for a estação, seja qual for o ciclo, Deus está com a gente, amém? Ouça no seu coração, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, confiando em Deus para os ciclos da vida. É algo que a gente fala muito, não é fácil, né? No dia da batalha, no dia da tribulação, confiar, descansar, louvar, manter uma confissão de fé alinhada, não é fácil, mas é o caminho da vitória. Você crê nisso? Né? É essa chave, confiando em Deus para as tribulações, para os momentos de calmaria, para os momentos de intensidade. E pensar nos ciclos é pensar no tempo de Deus. Ele que faz todas as coisas lindas, perfeitas no seu tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele está no controle. Deus não está de pé, andando para lá e para cá, ansioso, preocupado. Deus está sentado no trono, governando, pessoal. Ele é o Senhor, Ele é Senhor sobre o tempo, amém? Ele é Senhor. Então, é entender, pensar em ciclos, entender o tempo de Deus. A soberania de Deus, entender os planos, os propósitos dele para a nossa vida. Meu Deus, Ele tem planos, Ele tem propósitos para nós, e Ele está escrevendo isso. Amém, gente? Está escrevendo o filme, o roteiro, o livro da sua vida está sendo escrito. Que coisa linda. E Ele é Senhor, Ele tem planos, Ele tem propósitos, Ele tem sonhos para a sua vida. Você diz amém a isso, gente? Que maravilha. Olha o que a palavra diz lá no Salmo 90. Salmo de Moisés, né? E a Bíblia fala, Moisés, homem de Deus. Vira para o teu vizinho e fala assim, você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Amém. Moisés, homem de Deus. Salmo de Moisés, Salmo 90, o versículo 12 diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Em outras palavras, me ensina a entender, me ensina a discernir, me ensina, Pai, a vivenciar cada ciclo, né? Me ensina, Pai. Moisés, né? A história de Moisés, você pode entender a história de Moisés em 3 períodos de 40 anos, não é? Primeiro ciclo no palácio, sendo preparado para ser um general, né? Praticamente neto, adotado de Faraó, né? Segundo ciclo, lá atrás do deserto, cuidando de ovelhas que nem eram dele, do sogro. Um ciclo de anonimato, um ciclo de raízes para baixo, né? E mais um ciclo de 40 anos, libertando o povo de Israel do Egito. Meu Deus, quem está confiando em Deus para os ciclos da sua vida? Deus é assim, Ele vai trabalhando, é uma sala de aula, é uma oficina. É o vaso na mão do oleiro. Quem está nas mãos de Deus, pessoal? Deus faz a tua obra em mim. Age em mim. Me molda. Me prepara para esse ciclo. Ensina-me a contar. Me ensina a entender. Me ensina a vivenciar cada ciclo para alcançar sabedoria. Ainda um pouco sobre isso. O Provérbios capítulo 3, versículo 5. Olha que lindo. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Mais uma vez, reconheça Deus, reconheça a presença de Deus, reconheça a vontade de Deus.
Nova aliança aqui, seja dirigido pelo Espírito Santo, para você discernir, para você reconhecer, para você estar no centro da vontade de Deus. E Ele endireitará as tuas veredas, Ele vai remover os obstáculos, Ele vai limpar o seu caminho, Ele vai abrir as portas, Ele vai prover, Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, Ele é o teu pastor e nada te faltará, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, aleluia. Cada ciclo traz os seus desafios, cada ciclo exercita a nossa fé, estica a nossa fé, cada ciclo traz aprendizado, traz ensinamentos, uma experiência maior com Deus, uma fé ali, exercitar esse músculo da fé que precisa trabalhar, que precisa agir, que precisa entrar em ação. Eu preciso ser generoso, eu preciso responder à fé, eu preciso ligar para aquela pessoa quando o Espírito Santo me incomoda, eu preciso entrar em ação, porque a fé ela é vocal, como a gente estava falando, mas a fé também ela age, é ou não é, pessoal? Você já ficou musculoso sem ir na academia? Não, né? A gente precisa ali botar ferro no negócio. Não é isso, pessoal? E precisa no outro dia sentir o quê? Sentir doendo, né? Eu vi um reels na internet que se não está doendo a sua academia, você está jogando seu tempo fora. Né? Vou botar aqui, hoje eu vou botar 2. Bíceps com 2 aqui, porque eu não quero me incomodar. Vai surtir algum efeito, pessoal? A fé precisa ser exercitada. Cara, bota peso. Responde ao Espírito Santo. Tem uma pessoa no seu lado, talvez chorando, talvez até você já conheça ela, às vezes a gente não conhece, é mais difícil, mas você conhece ela está no louvor ali, chorando, você está percebendo algo no seu espírito. Gente, responde, fala comigo, responda. Você bota a mão no ombro e fala: minha irmã, você permite eu orar com você? Você vai ver que o Espírito Santo vai agir através da sua vida, né? O Espírito Santo colocou alguém no seu coração, cara, vai lá, semeia, vai lá, liga, né? Responde ao Espírito Santo, porque a nossa fé precisa trabalhar. Quem está animado para colocar sua fé para trabalhar aí, pessoal? Se a gente tiver tempo, nós vamos ter um período de colocar a fé em prática. Você está comigo? Faz um russo, você está comigo? Amém. Olha o que Paulo fala sobre ciclos, né? Sobre essas estações. Ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação, meu Deus, às vezes as tribulações não são nem leves, nem momentâneas, mas é o homem de Deus que está falando, ele sabe o que está falando. Ele diz que a leve e momentânea tribulação produz o que, gente? Produz um peso de glória, né? Às vezes aquela prensa, né? Porque não existe vinho se não prensar a uva, né? Não existe o azeite sem prensar a azeitona. Aquilo produz algo, produz um peso de glória, produz uma confiança inabalável em Deus, produz um testemunho que depois você que vai consolar as pessoas com aquela consolação que você recebeu, né? Meu Deus, você pode receber no seu coração que isso que você está passando hoje é leve e momentâneo, comparado ao peso de glória que já está sendo derramado sobre a tua vida, que já está sendo acrescentado, a experiência de andar com Deus, a experiência de falar, Deus não falha. Quem já esteve no dia mal e viu que Deus não falha, pode testemunhar que Deus não falha. Vamos aplaudir Jesus, galera? Aleluia, Ele não falha. Essa leve e momentânea tribulação, esse ciclo talvez, ele vai produzir esse peso de glória. E eu lembro da minha vida, eu vou falar alguns pontos, alguns ciclos da minha vida, algumas estações. Eu quero que você lembre das suas também, ok? Enquanto eu falo as minhas, porque nós estamos em casa, nós somos uma família, ok? Quem não tem problema, atire a primeira pedra. Quem nunca viveu uma tribulação, e até a gente está falando também, quem tem testemunhos para contar, acabamos de aplaudir isso aqui. Mas eu lembro de alguns ciclos tão formadores, tão importantes, né? Eu me lembro de já no final ali do 2º grau, eu estava no terceirão, se eu não me engano, o meu pai, ele perde tudo. Ele viveu uma ré assim, profissional, a equipe de gerente, ele era gerente do Banco do Estado, a equipe toda
perdeu o lugar, né? As pessoas que estavam mais no centro ali daquela questão foram demitidas e o meu pai foi a estaca zero, né? De gerente ele foi a escriturário. Naquele momento da nossa vida, a gente foi morar praticamente de favor, né? No apartamento de uma amiga da minha avó, né? Eu saí de estudar de manhã, fui estudar à noite, porque era mais barato, né? Minha mãe entra em depressão naquele período, a gente vê ali a nossa casa passando por lutas. E que ciclo formador! De falar assim, então vamos trabalhar, né? Meu irmão meteu a cara no estágio, eu meti a cara, pegava a minha bicicleta e ia dar aula de música, e vamos transformar o limão na limonada, né? Porque Deus vai virar essa situação. E Ele virou essa situação, dê glória a Deus por isso. Sabia que esse período, na verdade, 1 ano depois, esse período que começou no terceirão, 1 ano depois, já no começo de faculdade, foi o ciclo seguinte foi o Emerson chegando lá no Rio, me chamando para vir, chegando lá em Joinville, perdão, me chamando para vir para o Rio começar o 4x1. Veja só, naquele momento que o Emerson chega e convida, nós estamos começando uma banda, um ministério lá no Rio, nós vamos viajar ao Brasil pregando o Evangelho. Naquele momento, o meu pai estava na estaca zero, né? Não seria possível ele nem comprar uma passagem, você está entendendo? Mas Deus é o Deus da provisão, né? Deus é o Deus assim que está no controle. Mesmo que eu não veja, eu creio. Quem cantou isso com fé nessa noite, né? Gente, naquele momento, o banco lá privatiza, o meu pai entra no plano de demissão incentivada. Meu pai trabalhava desde jovem no banco, eu já contei esse testemunho aqui. Se você está aqui há mais tempo, você já ouviu. Meu pai entra no plano de demissão incentivada. E meu pai ainda, uma ação que ele estava movendo contra o banco, ele ganhou. Ele ganhou uma ação e o banco ainda demitiu ele com todos os benefícios. Quer dizer, cara, foi uma virada. Compra o imóvel da nossa família, dá a entrada no apartamento do meu irmão que estava casando. Meu pai entra comigo numa loja de música e fala, você vai escolher uma guitarra. Pode escolher. Eu falei, ô glória, né? Meu pai me deu um carrinho aqui para vir para o Rio, alugou um apartamento, colocou lá a TV, a geladeira, a cama. Gente, Deus sempre provê. Deus sempre provê. Eu tenho certeza que você tem ciclos como esse. Talvez você tenha ciclos exatamente como que eu estou falando. Um ciclo muito difícil. De você falar assim, aqui não vai ter jeito. E aí você vê Deus entrar com uma providência e com um livramento e com uma provisão. E você está aqui contando o testemunho. Aleluia. Dê glória a Deus aí do seu lugar. Alguém aqui já ouviu falar dos ciclos, dos anéis de uma árvore? Você já ouviu falar disso? Sabia que se você cortar uma árvore no meio do tronco dela e olhar de cima, sabia que você vai ver anéis? Sabia disso? E esses anéis, os biólogos que trabalham com isso, eles olham esses anéis e leem. Aqueles anéis são literalmente o diário daquela árvore. Ele consegue ver a idade da árvore, ele consegue ver os anos difíceis daquela árvore, consegue ver essa árvore passou por queimadas, essa árvore passou por tempestade, ele consegue ver anos de abundância, né? Anos de fartura. Literalmente aquilo ali é um diário. A gente pode colocar aqui que é o testemunho daquela árvore, né? Estou olhando aqui, essa árvore passou por muita coisa, essa árvore permaneceu, e esse é o testemunho das nossas vidas, amém? Vai olhar a sua vida, você olha a sua vida, Deus olha a sua vida e fala, está aqui alguém que permaneceu. Está aqui alguém que passou por algumas coisas e eu estava lá do lado dela, do lado dele, é o testemunho. Meu irmão, tenha certeza de uma coisa, Deus te trouxe até aqui. Quem já concluiu aqui que se não fosse o Senhor, você não chegaria até aqui? Quem já caiu essa ficha, né? Se não fosse Deus, eu não teria chegado até aqui. Pois é, são esses anéis, é esse testemunho, é o Deus dos ciclos. É o Deus dos tempos, das estações, cuidando da sua vida. Aleluia, aleluia. Dê essa notícia para o seu vizinho, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando nesse ciclo, nesse anel, né? Exatamente agora, Deus está cuidando. Dá essa notícia para outro, fala assim, Deus vai prover nesse ciclo. Acho que pode ter mais fé nesse lugar. Fala para alguém assim, Deus vai te dar livramento nesse ciclo.
Aleluia. Você quer mais? Deus vai te dar sabedoria nesse ciclo. Se profetiza para alguém, profetiza sabedoria nesse ciclo que você está. Portas abertas, amém? Provisão, crescimento espiritual. Quem recebe? Crescimento espiritual nesse ciclo. Eu quero crescer em Deus. Eu quero crescer minha intimidade com Deus. Ixi, eu quero que a minha adoração seja igual a de Paulo e Silas. Que tipo de adoração? Adoração terremoto. Eu gravei uma música da Estela muitos anos atrás. Um terremoto vai coisa linda, glória a Deus. Adoração tipo terremoto. Essa adoração é maravilhoso, né? Porque no céu não vai precisar de milagre. No céu não vai precisar expulsar demônio. No céu vai ter uma coisa 24 horas por dia. O que, gente? Louvor e adoração ao único que é digno. E eu não quero chegar lá e falar: o que esse pessoal está fazendo, cara? Como é que faz esse negócio? Não. Eu quero uma adoração extravagante na minha vida já. Eu gosto de pensar que adoração é a eternidade que já começou. É o esconderijo do Altíssimo, você e Deus rompendo o céu. Adora antes, amém? Você pode ouvir isso no seu coração? Adora antes. Duda, esse ciclo está pegado, Duda. Acho que eu ainda não vivi uma noite tão escura, uma noite tão longa, uma tempestade tão longa. Se te anima, eu também já vivi tempestades assim, ok? Duda, parece que não vai passar. Que ciclo é esse? Deixa eu te falar, Deus está contigo, Deus está no barco. Jesus é especialista em dormir em tempestades, cara. E Jesus é especialista, inclusive, de estar com você quando você não está vendo. Os discípulos já estavam no meio do lago. Jesus chegou como? Com a prancha de surf, gente. Surfando. Jesus é o primeiro surfista da história. Encontrou os discípulos lá no meio do lago. Jesus está com você. Alguém pode aplaudir Jesus por causa disso? Aleluia! Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então são esses anéis, são esses testemunhos, esses ciclos. Se Deus te trouxe até aqui, e Ele te trouxe, Ele não vai te deixar agora. Ele não vai largar a sua mão. Ele não vai te abandonar. Amém? Esse é um lugar para você sair daqui com a sua fé fortalecida, animada. Deus não vai me abandonar. Deus não soltou minha mão. Não é porque eu não estou vendo que Ele não está me vendo. Amém? Eu creio, eu confio. Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. São os nossos anéis, são os nossos testemunhos, né? Mas não para em até aqui, né? Porque Jesus disse: eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Ebenezer para a sua vida, você recebe? Até aqui nos ajudou o Senhor. E Emanuel sobre a sua vida. Amém? Deus conosco até o final. Aleluia, aleluia. Então, confiando em Deus para os ciclos da vida. Eu já estou abençoado até aqui já. Minha fé já está fortalecida. Alguém está comigo? Diga glória a Deus. Já está fazendo sentido para a sua vida aí? Aleluia. A gente vai olhar um pouquinho mais de perto a vida de Josué, ok? Esse personagem apaixonante. Você sabe que Josué é o personagem bíblico favorito do pastor Fragale, né? Aliás, quem já viu no Instagram o que aconteceu hoje? Pastor Fragale e pastor Anise estão em Atlanta, numa conferência da nossa igreja lá, ok? E hoje pela manhã eles foram aonde? Que também é em Atlanta, na igreja do Creflo Dollar. E olha que chique, pessoal, o Creflo e a Tef receberam o pastor Fragale e a pastora Denise no gabinete, com honra, com carinho. Eles tiveram um tempo de comunhão, então eles assistiram o culto e tiveram uma comunhão linda com o Dr. Creflo e a esposa dele. Lindo isso, né? Uma amizade que surge, eles falam a mesma língua, né? Meu Deus do céu, foi demais ouvir o Dr. Creflo e ver que o que ele falava é o nosso feijão com arroz, né? Eu diria feijão com arroz com um ovinho frito em cima, um bifinho acebolado. Quem está com fome aí, diga misericórdia. Mas Josué, gente, Josué é um personagem bíblico apaixonante, né? É o general que lidera o povo de Deus entrando em Canaã, entrando nas promessas, entrando na terra prometida, né? E Josué não tinha pedigree nenhum, não era famoso, não era filho de gente importante. Josué era escravo no Egito, ok?
para trás dele 400 anos de escravidão do povo de Israel no Egito, não é mesmo? Ok? Josué era filho, neto, bisneto de escravo. O que ele sabia eram as promessas. Ele sabia sobre os patriarcas. Ele sabia que o povo receberia de Deus a terra que mana leite e mel. Mas ele estava ali, levando chibatada, sem perspectiva. E mais ou menos aos 40 anos, surge um líder, né? Surge alguém na vida de Josué. Moisés, o libertador do povo de Israel. Como a gente falou, Moisés estava no segundo ciclo, Moisés estava por volta dos seus 80 anos, né? Então surge um homem de Deus na vida de Josué. Que maravilha! E presta atenção nisso aqui, tá? Porque um homem de Deus, um homem íntegro, um homem experiente, com a sua fé digna de ser imitada, está cada vez mais raro. Alguém concorda comigo? Quando você encontra isso, você segue a fé daquele homem de Deus, né? Você fala assim, aqui tem bênção aqui, né? A fé dele, ela é uma fé íntegra, o ministério dele é um ministério ético, íntegro, a família dele é uma família íntegra, não marca bobeira, amém, pessoal? Então, Josué percebe isso, vou andar com esse cara, e ele passa a colar, né, com Moisés. Eles vivem toda aquela libertação, eles vivem as pragas do Egito, o faraó manda o povo ir, eles passam, né, pelo Mar Vermelho. Josué ali, testemunho ocular, né, integrante chave daquela equipe, né? Josué viu aquilo tudo, e do dia para a noite ele descobre que ele seria o sucessor, né? E aí começa esse outro ciclo. Quantos ciclos, né? Quantos ciclos, quanta riqueza na história de Josué, uma pessoa comum como eu e você, mas chamada para viver o extraordinário de Deus. Isso me anima muito, né? Então a gente vai ver 5 fases, 5 ciclos na vida de Josué, e como isso impacta a gente, né? Isso vai ser útil para o ciclo que você está agora, talvez para o próximo ciclo, talvez você esteja exatamente numa transição, né? Talvez você esteja num momento de espera, talvez você esteja numa luta, ou no alto de um testemunho, mas esses princípios da vida de Josué vão ser úteis para nós. Você está comigo? Diga amém. Então o primeiro ciclo de Josué que a gente vai ver é um ciclo de depósitos valiosos. É um ciclo formador. Depósitos valiosos. Vamos lá para Êxodo capítulo 33, versículo 11. Êxodo 33, 11 diz assim, ó: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Diga uau! Quem quer essa intimidade com Deus? Né? De conversar, de amizade, de intimidade, né? Porque a posição, espiritualmente falando, a nossa posição é ainda melhor que a de Moisés. Concorda comigo? Nós somos filhos, nós somos um em Cristo, né? Um com Ele. Olha isso. Então, mas eu não quero que essa posição ela seja teórica. Eu quero que essa posição seja revelada no meu relacionamento com Ele. Você diz amém a isso? Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha que lindo isso que acontecia. Moisés construiu, afastado do acampamento, uma tenda do encontro. Ele entrava na tenda, a Bíblia diz que uma nuvem, a Shekinah, ficava na porta da tenda. Moisés entrava, conversava com Deus como alguém conversa com um amigo. E a Bíblia diz também que o povo de Israel se levantava para ver aquilo, eles olhavam aquilo, aquela intimidade, aquela experiência, aquela inspiração, aquele líder, né? Mas lá dentro estava o auxiliar, estava Josué, começando a carreira, aprendendo, acumulando depósitos valiosos, vendo a intimidade do homem de Deus, vendo Deus falar, vendo Deus agir, desenvolvendo a amizade dele, ao ponto de Moisés voltar. Eu tenho para mim aqui, que Moisés voltava e Josué falava: eu vou ficar mais um pouco. Alguém diga glória a Deus. Eu vou ficar mais um pouco, Moisés. Vou ficar aqui. Porque nessa presença que está o tesouro, né?
Nessas experiências com Deus estão o tesouro, né? Então, esse momento, pessoal, formador, esse momento de anonimato, esse momento talvez antes do romper, antes talvez da evidência, antes talvez da exaltação, a gente tem a tendência de querer pular esse momento. Quem concorda comigo? Deixa eu passar essa fase aqui, porque eu já quero a exaltação, eu já quero o prêmio, eu já quero o reconhecimento. Gente, não pula essa fase, amém? Não, nessa fase, meu amigo, a sua despensa está enchendo, suas experiências com Deus, seu aprendizado com Deus, né? O quanto você é íntimo dele, o quanto você aprende com quem sabe, quem está mais experiente, o quanto você está crescendo as suas raízes, né? Está crescendo. Deixa eu fazer uma pergunta: se você for um edifício, quantos andares vai ter o seu edifício? Você vai deixar Deus te crescer para baixo? Você vai deixar talvez Deus confrontar seu caráter? Vai deixar talvez Deus falar: você está errando aqui, vem para mim, que a tua transformação está aqui comigo, né? Vem descansar, que eu vou te transformar, né? A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, à metanoia, à transformação, mas não pula os anos formadores. Você diz amém? Você recebe isso no seu coração? Não pula os depósitos valiosos. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. E esse pouco, para mim, ele é extremamente progressivo. Você crê, por melhor que estejam esses dias, que você está vivendo o pouco da promoção que Deus ainda tem para você? Alguém crê nisso, pessoal? Que Deus tem para você medida transbordante? Ou você acha que o que Deus fez já acabou? Ou você acha que o que Deus tinha para você já fiz, tá, meu amigo? Agora vai só... Não, gente. Eu creio que hoje é o pouco do muito de amanhã. E eu quero esse muito. Eu quero esses depósitos, eu quero essa experiência, eu quero a tenda do encontro. O legal é que a tenda do encontro hoje pode ser qualquer lugar, né? Porque a tenda se tornou, você mesmo é a tenda, você mesmo é o templo, você mesmo é a morada, né? Então no trânsito, na Avenida Brasil, na linha amarela, na Avenida das Américas, no BRT, indo para a faculdade, indo para a escola, no recreio, como o Bené já testemunhou, no banheiro falando em línguas... no banheiro da repartição pública falando em língua. A tenda do encontro é você. Vai acumular esses depósitos, cara. Eu vou para a igreja na verdade, para ver que o louvor lá é bom. O Natan é um cara bom, canta bem. Eu vou lá assistir o Natan. Cara, eu não vou assistir ninguém na igreja. Na igreja eu vou cultuar a Deus. Eu vou levar o fogo, eu vou levar a minha paixão, eu vou levar a minha sede. Para quem tem sede, a palavra diz que até o amargo é doce. Para quem tem sede, né? Então acumula essas experiências com Deus. Você diz amém a isso, igreja? O segundo ciclo na vida de Josué, o ciclo do Espírito da fé. Uau! Ciclo do Espírito da fé. Olha o que diz Números 14, do 6 ao 9. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as vestes, disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde flui leite e mel, e nos dará a nós, e dará a nós. Apenas não se rebelem. O povo estava se rebelando, incredulidade. Você lembra dessa história, né? Apenas não se rebelem contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra. Olha o espírito da fé aí, porque nós os devoraremos como se fossem o quê, gente? Ele estava falando, gente, de cidades muradas. Ele estava falando de cidades que tinham gigante, gente. Que tinham gigante, os filhos de Anak. Nós vamos devorar eles como se fossem pão, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o espírito da fé. Sabe, posso te dar a definição mais pura, mais simples de fé? Quem é aqui de Nova College? Quem é da pegada do estudo da palavra aí? Você já estudou os fundamentos da fé, né? Quem já lembra disso? Quem ainda lembra disso, né? Crer, confiar, os fundamentos, depender e, né? Mas, maravilha.
Tudo isso forma a gente, tudo isso é a nossa base, tudo isso é a nossa rocha. Deixa eu te dar uma definição simples de fé. Fé é crer no que Deus diz. Exatamente o que estava acontecendo com Josué aqui. O que o Josué tinha? Ele tinha todo o Pentateuco decorado. Não. O que ele tinha? Ele tinha uma formação de pessoa importante, assim como Moisés. Ele era escravo, gente. O que ele tinha? Fé no que Deus disse. Deus disse para os nossos antepassados: eu vou dar uma terra para vocês que mana leite e mel. Nós vamos devorar o povo dessa terra como se fossem pão. Espírito da fé. Deus disse na minha vida, vai acontecer. Deus disse na minha família, eu creio. Deus disse, eu não preciso de uma segunda opinião. Já ouviu isso? Eu vou pegar uma segunda opinião, porque o médico disse que na minha solução agora é só Monjaro. Não, eu vou pegar uma segunda opinião. Se Deus falou, você não precisa de uma segunda opinião. Deus disse, vai acontecer. Espírito da fé em Josué, espírito da fé em Caleb. Caleb depois, quando Josué está dividindo a terra, né? Mesmo espírito da fé, 40 anos depois. Caleb falando, me dá o Monte Hebron que foi prometido, eu vou derrotar os gigantes lá em cima. Me dá espírito da fé, Deus está comigo, Deus falou, Deus prometeu, vai acontecer, é meu. Aleluia. Tem alguém com o espírito da fé nessa noite aqui? Para declarar algumas coisas sobre as promessas de Deus, sobre a sua família, sobre a sua vida. O espírito da fé. Então a gente vê esse jovem cheio de fé, esse jovem inabalável. Terceiro ciclo na vida de Josué, ciclo da superação do medo. Superação do medo. Olha o que diz Josué, capítulo 1, 6 e depois o versículo 9, já foi falado aqui. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Um ciclo de superação do medo. Todos nós que estamos de pé aqui, creio eu, ou estão lutando, ou já lutaram com esse inimigo chamado medo. É ou não é, pessoal? De você ter que encarar ele na sua frente e falar assim, ou eu vou ser paralisado, ou você vai ser paralisado, medo. Então, nessa noite, eu estou determinando aqui, eu estou declarando, você vai ser paralisado. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo, né? Não é eu que vou parar. Medo, você que vai parar, né? Não tem problema você falar, sabia? Não tem problema você falar com o inimigo, dar ordem ao inimigo. Você tem a autoridade do nome sobre todo nome. O nome de Jesus foi dado à igreja, né? Então, eu não vou parar. O medo vai parar. O medo caiu por terra. O medo está debaixo dos meus pés. Eu repreendo em nome de Jesus, né? E eu vejo assim, mas Duda, não é o Josué, espírito da fé que você acabou de falar? Espírito da fé debaixo da liderança de Moisés. Moisés, vai você, eu vou atrás de você. Quando ele fica sabendo, Josué, Moisés morreu, e quem vai substituir Moisés é você. Aí eu acho que o joelhinho de Josué, não, ressuscita Moisés aí, escolhe alguém, porque Moisés estudou para ser general, eu estudei para ser escravo, né? Então, naquele momento ali, Deus tem que afirmar para ele, não tenha medo. Seja forte. Só em Josué capítulo 1, Deus fala 3 vezes. Seja forte e corajoso, não tema, não se espante. Sabe quantas vezes a Bíblia diz não tema? Você sabe, né? Já ouviu isso? Eu confesso que eu nunca conferi. Alguém já conferiu? Né? Eu ouvi dizer que a Bíblia diz 365 vezes, não temas. 366, sobra um. Coisa linda. Ou seja, nós estamos mais ou menos no dia, eu sei porque eu estou fazendo o devocional, né, da nossa pastora. A gente está mais ou menos no dia 230, por aí, não é? 34, por aí. Deus já falou para você 230 vezes, não tenha medo. E Deus vai falar mais todo dia até o final do ano. Para você falar assim, cara, o medo que parou, o medo que ficou para trás. E eu avancei. Né? O perfeito amor lança fora o medo, né?
É na fé que eu venço. É na autoridade de Jesus que eu venço. O medo caiu por terra. Falando de mais alguns ciclos da minha vida, você conhece também, né? Eu vivi um ciclo dos 16 aos 20 e poucos anos, enfrentando depressão, enfrentando síndrome do pânico, crises cíclicas, né? Esse ciclo, né? E crises recorrentes, de 3 em 3, de 4 em 4 meses. Minha vida paralisava com medo. Minha vida paralisava com desânimo, com o sentimento de que eu estava fora, de que estava tudo perdido, de insegurança, uma insegurança de ansiedade ao ponto de ser acordado antes do sol brilhar, né? E ciclos como esse, né? Onde o medo está dizendo... O que o medo vem dizer para a gente? É quase sempre assim, né? Acabou para você. O que o medo vem dizer para você? Eu vou te tirar dos planos de Deus para a sua vida, né? Eu vou provar que Deus estava errado. É isso que o medo vem fazer, sabia? Eu vou provar na sua vida que Deus estava errado, mas o medo já caiu por terra em Jesus. Ele expôs os inimigos, né? A vexame público, a espetáculo público. Ele pisou na cabeça da serpente. Aleluia, né? Não é isso? E o meu testemunho é esse. A gente estava falando de Nova College, chegando aqui na igreja. Isso era 2007, se eu não me engano. Eu fiz o primeiro ano e ainda cursando o primeiro ano do college, estudando essas coisas. Os fundamentos da fé, a autoridade do crente, o Espírito Santo sobre o homem, né? Como ser dirigido pelo Espírito Santo, alinhando a nossa confissão de fé, o poder da oração eficaz. Quem ama essas aulas aí, pessoal? Meu Deus do céu, cara. Eu estou falando que isso aí são ferramentas, são armas espirituais, poderosas em Deus, né? Ainda no primeiro ano eu fui curado, pessoal. O meu testemunho é: a medicação ajudou, a terapia ajudou, tudo isso que está concorrendo para a cura ajuda, está no time de Deus, tudo isso ajudou, mas Jesus me curou. Você pode aplaudir Jesus por isso? Esse é o meu testemunho, essa é a minha história. E o medo vai cair por terra nessa noite. Você diz amém? O medo vai cair por terra na sua vida nessa noite. Se ele veio querendo te tirar do propósito de Deus, a última palavra é de Deus. O medo vai cair igual o gigante Golias, gente. Uma pedrada na testa e caindo em câmera lenta, ó. Eu creio nisso, em nome de Jesus, que Golias vai cair nessa noite. Quem está comigo, pessoal? Mais 2, amém, pessoal? O ciclo 4 aqui na vida de Josué. O ciclo 4 é o aprendizado na aparente derrota, né? O aprendizado na aparente derrota. Quem concorda comigo que às vezes a gente aprende, numa derrota, a gente aprende lições importantes? Quem concorda comigo, pessoal? Que às vezes na vitória, estão só aplaudindo, né? Você está só celebrando, você nem pega ali o que aconteceu. Mas às vezes uma aparente derrota, gente, ensina, né? Tem um aprendizado ali. A gente vai ler Josué capítulo 8, ok? A conquista da cidade de Ai, tá? A gente já vai ler, mas o que acontece em Josué capítulo 7 é: o povo de Israel, ele vem da vitória da conquista de Jericó. Você sabe o que foi aquela conquista, né? As muralhas de Jericó caindo, né? Deus já colocou uma cidade de pressão, já logo no início da campanha. Cai Jericó, o povo conquista Jericó. A cidade seguinte a ser conquistada era uma cidade pequena, era Ai, né? Josué manda um time para espiar, o time volta falando: cara, nem incomoda o exército, manda lá 2.000, manda lá 3.000 homens, que isso aqui vai ser moleza. E o povo, por causa de uma desobediência a uma instrução de Deus, o povo sofre vexame, perde. Tem uma vitória ali, tem uma derrota ali, feia, né? Sofre um vexame. Josué ali enfrentando o seu primeiro momento de derrota. Ele inclusive rasga as vestes, a gente vai ler aqui, né? Mas eu estou aqui para te dizer que uma aparente derrota não é o ponto final na sua vida. Amém? Você recebe isso no seu coração? Ai, Duda, o barco afundou, a empresa faliu, o casamento acabou, Duda, veio falência, Duda. Gente, uma aparente derrota não é o fim na sua vida. Amém? O inimigo pode até ter falado aqui, ó, nos teus pensamentos: ponto final, deu, acabou, fim.
Mas Deus está pegando esse ponto e botando uma vírgula nesse ponto, né? E falando, eu que digo quando é o ponto final. Não acabou ainda, né? Estava vendo o testemunho de uma pastora, ela, naquela oração sincera com Deus, aquela oração de salmista, né? Tipo assim, Deus, onde você está? Já viu aquelas orações de Davi? E ela falando, você falhou, Deus. Você falhou. Porque eu estava perseverando. E Deus falou assim para ela, isso me edificou tanto. Você não pode dizer que eu falhei. Você não pode dizer que eu falhei, porque eu ainda não terminei o que eu estou fazendo. Não diga que eu falhei, se eu ainda não terminei. Deus não terminou. Você não vai parar nessa derrota. Você não vai parar nessa... Não é uma história triste que Deus tem para você. A Bíblia diz que Deus tem um futuro cheio de paz, cheio de esperança, para te dar o fim que você espera. Você não é um derrotado. Mas eu sofri uma derrota. Há uma diferença entre sofrer uma aparente derrota e ser um derrotado. Sabe o que você é? Você é um filho de Deus. Você é um vencedor. Na sua identidade, você é um vencedor. E eu amo, porque Deus fala para Josué, levanta. Levanta, que vocês vão amassar a Ai agora de uma forma tão pesada. Levanta, e vamos lá juntos, pessoal. Josué capítulo 8, o 1 e o 2, o Senhor disse a Josué, não tenha medo. Ó você aí, ó. Amém? Está vivendo um dia difícil, talvez uma aparente derrota. Deus está te dizendo de novo, não tenha medo, seja forte e corajoso. Diga amém. Não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército. Agora vai ser brincadeira. Agora vai ser, leve todo o exército com você, avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, a sua terra. Você fará com Ai e o seu rei o que fez com Jericó e o rei deles. Porém agora vocês podem se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada. Não tenha medo, Josué, avança contra Ai. E essa palavra pulou no meu coração. Ouça agora no seu espírito. Deus fala assim para Josué, leva todo o exército contra Ai. Pega isso aqui na sua vida, tá? O inimigo está se levantando, talvez contra o seu casamento. Não fica brincando com o diabo não, ok? Você deleta aquela conversa, você deleta aquele contato, você encerra aquele grupo de amizades. Você faz o quê? Você coloca todo o exército e vai lutar pela tua família. Você diz amém a isso? Ok? Amém, vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus, tem fé ali atrás, aleluia. Cara, meus filhos, eu tô vendo meus filhos assim numa certa, umas amizades esquisitas, umas amizades estranhas. Acompanha o teu filho, cara, acompanha o teu filho. Se preciso, muda a escola, se preciso, faz o que precisar, mas leva todo o exército. Quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Não brinca com o inimigo não, ele vem roubar, matar e destruir, gente. Você acha que o diabo está feliz com você prosperando? Com a sua família abençoada? Mas eu tenho uma notícia para você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Então leva todo o exército, aleluia, glória a Deus. Esteja alerta, esteja atento, né? Não, então tem gente querendo o pior para mim lá no trabalho. Coloca todo o exército, vai em oração, fala, pai, mais um dia eu estou chegando aqui, pai, esse lugar aqui, eu estou colocando a planta dos meus pés aqui, esse lugar é meu, é santo, vai à frente, pai, ser o meu escudo, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente, ser a minha torre segura, ser o meu lugar de segurança, pai. Ele é o teu escudo, ele é a tua defesa, né? Então coloca o exército se preciso. Levanta no meio da noite para orar, sim. Batalha, reforça, pai, eu quero os teus anjos trabalhando, pai, em nome de Jesus. Resistência, você está percebendo a resistência? Você estava no domingo passado, quando a Marcele compartilhou aqui sobre resistência, né? Que às vezes você tem que se posicionar. Diabo, você não vai roubar a minha alegria. Diabo, tira as tuas mãos do que é meu. Resistência, caia por terra, em nome de Jesus. Você está vivendo um período assim? Coloca todo o exército, se levanta em oração. Intensifica a oração, ora ainda mais. Deus já agiu a teu favor, amém? E a resistência já caiu. Se o diabo veio roubar, matar e destruir, Jesus veio dar vida e vida em abundância, aleluia. Alguém está levando alguma coisa no seu coração disso aqui, pessoal? O último ciclo na vida de Josué
terminar bem. Terminar bem. Presta atenção, isso não tem a ver com idade. Tem a ver com postura de vida, tá, pessoal? Tem a ver com fé. Ouça com o seu coração Josué 24:15. Se porém agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra estão vivendo. Aí Josué fala: eu porém, isso aqui é o final da carreira de Josué, né? Eu porém e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha casa já decidimos. E ele no final da carreira dele, ele estava dizendo: eu estou acompanhado da minha família. Isso para mim diz tudo sobre Josué. Porque ele diz, ele podia dizer, né? Eu e o que me restou. Não. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Ele era o general. Ele era o líder do povo. Mas eu tenho certeza que em casa ele era o marido amoroso. Eu tenho certeza que em casa ele tirava a espada de ferro, pegava a espadinha de madeira, né? Em casa ele era o Aba. Ele era o papai, né? Vamos lá, vamos. Pá, no filhinho, né? No Benício. Vou ganhar de um. O Benício gosta de lutar, né? Ele faz assim pra gente, ó. Tem hora que você chega em casa, ele está todo de como é que é? De exército? Como é que é aquela coisa? Camuflado. Tem hora que ele passa, gente, tu nem reconhece, parece um agente secreto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é perfeição, não é dizer aqui, ó, caramba, essa perfeição é inalcançável. Não é fácil, gente. Às vezes o lugar que mais estica a gente dá o fruto do Espírito, a gente ter fé, a gente acreditar que aquela fase, que aquele ciclo vai passar é em casa. Mas existe uma postura, né, de vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma postura de vida. Eu quero uma família. Existe uma postura de vida, né? Eu quero revelar Jesus através desse modelo lindo que é a família, né? E aí nessa declaração de Josué, eu quero honrar todos vocês mais experientes, viu? Quero honrar todos vocês, esses pais que eu estou vendo aqui, mais experientes. Estou olhando você agora, né? E talvez aí com cabelos brancos, talvez com uma história de fé para contar. Nós queremos honrar vocês, ok? Esse pai, essa mãe de oração, que não desiste, que persevera pelos seus filhos, glória a Deus. Será que a gente pode aplaudir os mais experientes, os mais sábios, né? Os cabelos brancos são a sabedoria de Deus, né? Nós precisamos de vocês, nós precisamos da experiência de vocês, nós precisamos dos testemunhos de vocês, da fé compartilhada de vocês, né? Mas nós vamos terminar bem, amém, pessoal? Vamos ficar de pé, igreja, nós vamos orar. Nós vamos orar. Seja qual for o ciclo que você está vivendo, Deus já entrou com você, amém? Deus já entrou com você nesse ciclo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, olha os ciclos aí, tem a noite, tem o inverno, tem a madrugada. Persevera, fica firme na fé, porque a alegria vem pela manhã. Você diz amém a isso? Eu posso, antes da gente orar, eu posso ler um último versículo para a gente? Esse versículo para animar você, para animar a sua semana, para animar que nesse ciclo, na escola, na faculdade, no estágio, na empresa sendo aberta, esse ciclo lá no fórum, esse ciclo na sala de aula, esse ciclo lá no quartel, Deus está com você lá, amém? E está lá, a gente ainda tem essa passagem bíblica, eu estou falando de Marcos, sim, a gente tem aí, isso aqui é para o seu coração, tá? Olha só, Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo, estando ele acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como.
Deus está trabalhando, embora você não saiba como. Ele está trabalhando nos bastidores. Ele está fazendo as coisas cooperarem. Ele está juntando pessoas, Ele está removendo pessoas, Ele está cuidando dos seus passos. A terra por si só, por si própria, produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem ele passa a foice, porque chegou, você vai dizer isso comigo, porque chegou, diga comigo igreja, porque chegou, não, mais forte, só quem tem fé, porque chegou o tempo da colheita. Vamos dizer mais forte, chegou o tempo da colheita. Diga assim comigo, chegou o ciclo da colheita. Diga, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, na minha saúde, chegou, só quem tem fé, chegou o tempo da colheita. Quem pode aplaudir Jesus? Aleluia! O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem pode fechar os seus olhos, erguer seus braços, receber o que o céu está derramando na sua vida nessa noite, seja qual for o ciclo, seja qual for a estação, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Declaramos agora como igreja, provisão para o seu ciclo. Declaramos a paz de Deus te guardando nesse ciclo. Declaramos essa leve e momentânea tribulação produzindo um peso incomparável de glória na sua vida. Declaramos os aprendizados, as lições. Declaramos essa prensa, né, trazendo crescimento, trazendo fé, trazendo experiências com Deus. Declaramos esse ciclo, um ciclo da companhia de Deus. Deus Emanuel está com você aí nesse ciclo. E agora só para quem tem fé, ok? Para o próximo ciclo que vai se formar na sua vida, para o tempo de Deus, né? Declaramos a provisão. O seu amanhã está com Deus. Amém? O seu amanhã está com Deus. Eu é que sei. Amém? Você recebe isso no seu coração? Deus te falando? Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Você recebe isso? São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro, um ciclo, uma estação, um tempo de pisar em Canaã, de entrar em Canaã, de tomar posse das promessas de Deus, dos planos, dos sonhos, da vontade boa, perfeita e agradável, do que Deus escreveu sobre você. Ele é um pai, é um bom pai que tem planos. Esse novo ciclo vai ser o melhor de Deus na sua vida. Vai ter crescimento, vai ter milagres, vai ter expansão, vai ter prosperidade, vai ter cura, vai ter livramento. Ele é com você, mesmo que eu sinta, mesmo que eu não sinta, eu vejo, eu creio. Vamos cantar juntos, igreja? Vamos louvar, vamos adorar juntos? Cante, aleluia! Mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que eu não sinta, eu creio. Meu Deus está agindo em meu favor. Meu Deus está agindo em meu favor. Mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que eu não sinta, eu creio. Meu Deus está agindo em meu favor. Meu Deus está agindo em meu
certeza que você tem mais alguns minutos para receber o que Deus ainda tem para fazer no nosso meio, amém? Olha só, se você precisa da ação de Deus para o ciclo que você está agora, bota a mão no seu coração, nós queremos orar por você em específico. Cara, preciso que Deus entre, Duda. Preciso que Ele entre, cara. Preciso que Ele entre. Quando fala o choro pode durar uma noite, o choro está durando aqui noites, estações. Bota a mão no seu coração se você precisa que Deus entre agora. Deus entre agora, Ele está entrando, ok? Ele está entrando, Ele está no barco, Ele já entrou, Ele está no barco, amém? Nós declaramos a provisão que você precisa. Se você está perto de alguém que está com a mão no seu coração, se você tem a liberdade para abraçar ela, amém? Faça isso, minha irmã, abrace alguém. Deus está entrando, Deus está entrando. Se você está em família, sua família está com a mão no coração, se abraça agora. Deus está entrando. Nós declaramos como igreja a provisão que você precisa. Declaramos a provisão que você precisa. Quem é Jesus? Jesus é o grande eu sou. Aleluia. Amém? Amém, time? Jesus é o grande eu sou, cara. O que significa o grande eu sou? O que você precisa, Ele é. Ele tem. Amém? Se está previsto na palavra, se está incluído na obra consumada de Jesus, você não terá, você já tem. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Declaramos a provisão do grande eu sou na sua vida. Provisão do grande eu sou. Declaramos essa resposta, declaramos esse pedido de oração. Inclusive você já pode orar aí do seu lugar. Diga assim: obrigado, Senhor. Diga isso: obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. Obrigado, Senhor, porque a minha vida está nas tuas mãos. Aleluia. Quem pode passar um minutinho agradecendo a Deus? Amém? Se você quiser, levante suas mãos aos céus. Quem pode erguer ações de graças, né? Erguer ações de... Quem pode deixar a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encher o seu coração, encher sua mente? Diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por me lembrar que você está comigo nesse ciclo. Obrigado, Senhor, porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Eu recebo a provisão desse ciclo. Eu recebo a provisão desse ciclo. Eu recebo o pão diário. Eu recebo os nutrientes. Eu recebo recurso para esse ciclo, para esse tempo, para essa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é poderoso. Ele é Deus de promessas. Vamos terminar esse culto louvando, bradando. Enche o seu pulmão. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Vamos, igreja, vamos.